Fazer perguntas. Qual é o grande legado humano e político que seu pai deixa? Aí você já começou com a pergunta mais difícil que tem. Olha, não dá pra gente descrever o que meu pai deixou nessa trajetória dele como político e como humanista que ele sempre foi acima de tudo, em algumas palavras. Simplesmente é impossível. Eu acho que a gente encontra o que ele deixou no coração de cada um, na história que cada um tem com ele, no olhar de carinho de cada um, na emoção que as pessoas vêm e apresentam de momentos que viveu junto com ele. É muito difícil a gente narrar pontos específicos, porque é uma trajetória tão recheada de realizações, de comprometimento, de respeito com o próximo. Meu pai sempre foi uma pessoa que botou o ser humano à frente de tudo, em qualquer situação, em qualquer atividade da vida dele. Isso é o maior legado, talvez. Isso é o que ele deixa para mim, é o que ele sempre me disse. Faça tudo primeiro com o coração, depois com a cabeça. A cabeça é importante, mas se não tiver o coração primeiro, não tem técnica, não tem perfeição que vai funcionar, porque é o coração que move tudo, é fazer, né, as coisas com amor, bem feitas, você querendo fazer. Acho que Arnaldo é isso, acho que meu pai, né, todo mundo que teve a oportunidade de ser tocado por ele em algum momento na sua vida, viu o quanto ele era um ser humano diferenciado. Mas também era um homem que sabia unir seriedade e leveza. Sabia, porque quando tinha que também ser firme, ser duro, ele, né, executava também esse tipo de tarefa com maestria, mas sem nunca, como dizia, como ele gostava de citar, né, há que ser duro, mas sem jamais perder a ternura. Então, eu acho que meu pai é isso, né? É amor, é carinho. É um cara que foi dedicado à população de Campos. Foi aqui tem uma história para contar para ele. Sobre tem uma ele, história. né? Uma coisa pessoal. Igual vocês hoje. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma passagem com ele. Seja com a própria pessoa, seja com algum familiar, com algum parente. E isso assim, eu já sempre vivi isso. Eu sempre convivi com meu pai fazendo isso. Porque meu pai é aquela pessoa que estava no meio do Natal com a nossa família toda e ele falava que tinha que parar o Natal porque tinha um paciente que estava precisando de atendimento dele em algum hospital. Isso ele sendo prefeito. O que as pessoas imaginariam, vai ser prefeito, vai parar de atender como médico. Não, ele estava atendendo como médico e ainda de graça, que é o que ele fez a maior parte da vida dele, né? Meu pai trabalhou até agora, né? Até antes dele ser internado, fazendo o que ele amava, o que motivou a vida dele inteira. Foi através da medicina que ele entrou para a política. Então, assim, eu acho que ele conseguiu viver a vida diante das possibilidades, a vida que ele queria e planejou viver, uma vida de se dedicar ao próximo, de ajudar o próximo. Quando ele se referia a você, ele destacava um projeto que ele se inspirou para executar como administrador, como prefeito, a partir de uma ideia que você deu a ele, e parece que em relação ao navegar é preciso. O navegar é uma história curiosa. A gente morava ali na casa dos meus avós, né? Todo mundo na casa do lado ali do batalhão de polícia. E eu fiz um convite para os meus amigos para a gente montar uma espécie de lan house, né? Nada mais era do que uma lan house, para a gente poder jogar CS, né? Jogar os jogos que tinha na época e futucar o que tinha de moderno ali na época de tecnologia. Bom, meus amigos toparam, foram lá para casa, a gente começou a montar. Daqui a pouco meu pai chega, entra e quer saber o que é isso aí que vocês estão fazendo. A opção de fio jogado para lá e para cá, passado, um bando de pivete ali metido a engenheiro de computação. O que vocês estão fazendo aí? E aí eu fui explicar para o meu pai o que era aquilo. Na verdade era uma rede
computadores, estavam todos interligados, e a gente estava fazendo ali várias tarefas de forma multiplayer, né? E aí isso despertou uma questão que é base, que hoje a gente não enfrenta, mas que naquela época a gente enfrentava, que era o acesso à informação, e para se ter acesso à informação é preciso ter um computador. E para continuar nessa camada você precisava ter internet. E tudo isso era caro na época. E esses amigos meus tinham condição de ter, mas tinham outros amigos que não tinham. E aí meu pai começou a pensar, pô, todo mundo das comunidades que não tem como ter. Daí a gente surgiu com o Navegar Preciso. Então, ele é generoso ao dizer que a ideia foi só minha, a ideia não foi só minha. Eu fui a inspiração para a ideia, mas o conceito de tudo saiu da união ali de pensamento de pai e filho, né? Ele com a sagacidade dele, que sempre teve, foi muito à frente do tempo dele. Isso a gente vê, né, ao longo de toda a gestão dele na Prefeitura de Campos, tudo que ele fez foi muito à frente. Tudo que Campos hoje tem de real que ficou, aí foi construído por Arnaldo, seja a Fundecam, né, seja o Hospital Geral de Guarulhos, seja as milhares de ruas que ele asfaltou por toda a cidade. Acabei de voltar do Farol, infelizmente eu recebi essa notícia ontem, eu tinha acabado de chegar em casa do Farol. O Farol é praticamente todo calçado, graças a meu pai. A orla do Farol, meu pai. Lagamar, que eu fui lá no show, meu pai. Aí você pega, pô, e aí eu tava andando lá no evento do Lagamar e as pessoas me falam que se formaram com a bolsa universitária dada na época da gestão de Arnaldo. Então, assim, tudo de sólido ele construiu lá atrás. Ele foi um visionário, ele pensou à frente do tempo dele. Hoje as pessoas estão pensando em como, né, fazer uma poupança, digamos assim, com o dinheiro dos royalties. Estão pensando em criar um fundo de desenvolvimento com o dinheiro dos royalties. Arnaldo criou isso lá atrás. Nós estamos falando de 25 anos atrás, né? Então, assim, se um homem desse não era um visionário para o seu tempo, eu não tenho a menor dúvida que se o Arnaldo pudesse ficar permanentemente na prefeitura, a gente teria uma cidade maravilhosa, com muito desenvolvimento, sobretudo com as pessoas se respeitando. E isso é uma das coisas que a gente precisa resgatar de novo. Eu tenho certeza que era uma das missões dele, também é uma das minhas. As pessoas precisam voltar a ter respeito, voltar a saber dialogar, né? A entender que viver em sociedade é ter pensamentos divergentes, tá tudo bem, mas que não pode ser agressivo, que não pode criar esse ambiente, né, de discórdia, que ninguém vai prosperar com isso. Você acha